Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Voltamos aqui hoje para a gente detonar sobre a Lei de Abuso de Autoridade, beleza? Falaremos também sobre a mudança mais recente que tem nela, que entrou agora em 2022, sobre a violência institucional. É a mudança mais recente que tem na Lei de Abuso de Autoridade, beleza? Logo após, responderemos 11 questõezinhas selecionadíssimas, tá? Tudo atualizadíssimas agora para vocês gabaritar a Lei de Abuso de Autoridade, certo? Vou deixar o link do material aqui na descrição do vídeo. Baixa, responda ou, se preferir, acompanhe ao decorrer do vídeo, beleza? Que é de extrema importância para você fixar o conteúdo. Tamo junto e é isso aí. Vamos começar a aula. Vamos lá. Lei de Abuso de Autoridade. Suas alterações mais recentes é a violência institucional, tá? Que entrou agora em 2022. Que diz assim o seu artigo 5º-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que leve a reviver, sem estrita necessidade, inciso 1, a situação de violência, ou inciso 2, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. É apenado com detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos lá, pessoal, um exemplo de violência institucional. Vamos supor que um delegado ou até mesmo um policial faz com que uma vítima de estupro reviva várias vezes aquele momento sem estrita necessidade, repetidamente, tá? Perguntando como foi, o que ela fez, o que ela sentiu e por aí vai, de forma desnecessária, tá bom? Ela não deixa de estar sofrendo mais uma violência a qual está sendo cometida pelo Estado, tá bom? De onde surgiu essa violência institucional? Você que estuda criminologia, você sabe que tem a vitimização primária, secundária e a terciária. A vitimização primária é a violência sofrida pelo próprio agressor. A secundária é a revitimização, a qual é ocasionada pelos agentes públicos, que é através do Estado, tá bom? Que é que faz a vítima reviver várias vezes sem estrita necessidade, que no caso é a violência institucional. A terciária já é em relação à família, à comunidade, o preconceito que a vítima sofre da sociedade, tá? O afastamento que ela tem da sociedade. Mas isso é na criminologia, não vamos misturar com nossos estudos, tá? É só por base de conhecimento. Vamos continuar aqui sobre a violência institucional. No seu parágrafo 1º diz assim: se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada em 2/3. Veja que possui aumento de pena. No seu parágrafo 2º, fala assim: se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Fiz o bizuzinho para vocês para ficar bem mais fácil de fixar o conteúdo. Então, a violência institucional é apenada com detenção de 3 meses a 1 ano e que no seu crime caput diz assim: submeter a vítima ou a testemunha a reviver crime sem estrita necessidade. É o crime caput na violência institucional, submeter a vítima ou a testemunha. Possui aumento de pena em 2/3 se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima. Veja que ele está agindo de forma omissiva. Quando for de forma omissiva, quando ele permitir que terceiro intimide a vítima, será aumento de pena em 2/3 e aplicará em dobro se o agente público intimidar a vítima. Veja que está agindo de forma comissiva. Quando for de forma comissiva, vai aplicar em dobro. Quando for de forma omissiva, vai ser aumentada em 2/3. Tira print, guarda no seu material, que eu tenho certeza que se cair qualquer questão, você irá gabaritar em relação à violência institucional. Vamos para a primeira questão. A violência institucional é um tipo penal incluído recentemente na Lei de Abuso de Autoridade, que possui algumas espécies de configuração. Conforme a referida norma, devendo-se assinalar a alternativa que traz corretamente uma dessas configurações. Então, ele está falando a respeito da violência institucional. Beleza. A. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Perfeito. Aqui é abuso de autoridade.
Mas não é a nossa resposta, porque ele quer específico da violência institucional, tá? A violência institucional é um abuso de autoridade, tá? Mas é uma forma mais específica. Como aqui está falando de modo geral, nessa alternativa A, não é a nossa alternativa correta, beleza? Mas é sim um abuso de autoridade. B. Agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização. Perfeito, pessoal. É a nossa alternativa correta. Inclusive, é um caso de aumento de pena em 2/3, por ele estar permitindo que terceiro faça isso, tá? Ele está agindo de forma omissiva. Vamos ver o erro da restante. C. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Também é abuso de autoridade, mas não é a hipótese alencada na violência institucional. D. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Também é abuso de autoridade, mas não é a nossa alternativa, beleza? Vamos para a próxima questão. 2. Com base na disposição da Lei de Abuso de Autoridade, assinale a opção correta. A. A condenação por crime de abuso de autoridade gera automaticamente a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Beleza. Para a gente responder essa questão, a gente tem que ter conhecimento do que está elencado no artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. São efeitos da condenação, inciso 1º, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou da função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inabilitação 1 a 5 anos. 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. E na nossa parte mais importante está elencado aqui no parágrafo único. Os efeitos previstos dos incisos 2 e 3, que é a inabilitação e a perda, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então veja que o inciso 2º e o inciso 3º não são automáticos e tem que ser reincidente, tá? Mas o que deixa implícito também é que em relação a ele não alencar o inciso 1º, então a obrigação de indenizar será de forma automática. Só tem que ser reincidente e não é automática é o inciso 2º e o 3º, que é em relação à inabilitação e à perda do cargo. Fiz mais um bizuzinho para ficar ainda mais fácil de decorar esse conteúdo. Então, são efeitos da condenação a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a inabilitação do exercício pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato da função pública. E também, o detalhe importante, que a inabilitação e a perda são condicionados à ocorrência de reincidência e não são automáticos, beleza? Agora nós podemos responder a questãozinha. A condenação por crime de abuso de autoridade gera automaticamente a perda do cargo? Não, pessoal. Não é automático, tá? Perda do cargo tem que ser reincidente. B. Somente servidor público pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Não vimos isso, tá? Mas não é somente servidor público, tá? Pode ser os temporários também. C. O erro ocasionado por conduta culposa do agente público não exclui o crime de abuso de autoridade. Pessoal, em relação em abuso de autoridade, não existe crime culposo na lei de abuso de autoridade, tá? Anote isso. Então exclui sim, porque não tem de forma culposa. Tem que ter o dolo específico, tá? Então está errado porque exclui sim. D. A condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É o nosso gabarito, tá? Então, assim que ele foi condenado no abuso de autoridade, é de forma automática a condenação de indenizar o dano causado pelo crime. É o nosso gabarito, beleza? Vamos para a terceira questão. 3. Joel é servidor da Guarda Municipal do município Delta e no exercício de suas atribuições praticou o ato tipificado como crime de abuso de autoridade.
Beleza. Em razão disso, foi instaurado o respectivo processo administrativo disciplinar, após o que foi recebida a denúncia pelo aludido crime pelos mesmos fatos. O processo administrativo seguiu tramitando e culminou na aplicação da pena de demissão. Beleza. Após a aplicação da penalidade administrativa disciplinar, o juízo criminal absolveu Joel por reconhecer que ele estava em legítima defesa. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei de Abuso de Autoridade, é correto afirmar que, para a gente responder essa questão, a gente tem que ter conhecimento que está elencado no artigo 7º, que diz assim: as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal. Então, o que isso quer dizer? Que, em regra, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, mas no artigo 8º está a exceção, tá? Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O que isso quer dizer, pessoal? Fiz o bizuzinho aqui para você, ó. Faz coisa julgada no âmbito penal, civil e administrativo quando for alguma das hipóteses de excludentes de ilicitude. Por exemplo, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos lá, pessoal, um exemplo. Vamos supor que um policial, ele foi condenado em abuso de autoridade e por ele ter sido reincidente, ele foi demitido do cargo dele na esfera administrativa. Ele foi apenado com demissão, mas ainda está transitando lá na esfera penal. E lá na esfera penal, ele é absolvido com alguma das hipóteses de excludente de ilicitude. Lá foi constatada que foi em legítima defesa. Mas como vai fazer se ele foi absolvido na esfera penal, mas na administrativa ele já foi demitido? O que fazer? Vai ser restituído o cargo dele novamente por ter sido enquadrado em alguma das hipóteses de excludentes de ilicitude, tá? Mesmo ele já ter perdido o cargo, mas na esfera penal ele for absolvido com alguma excludente de ilicitude, vai transitar em todas as outras esferas, tá? Porque a excludência de ilicitude é a exceção que está alencada no artigo 8º. Dito isto, dá para a gente responder a questão agora, tá? Na alternativa 3, a gente sabe que Joel é servidor da Guarda Municipal, tá certo? E foi tipificado no crime de abuso de autoridade e que na esfera administrativa, ele foi apenado com a pena de demissão. E após a aplicação da penalidade administrativa disciplinar, o juízo criminal absolveu Joel por reconhecer que ele estava em legítima defesa. Alternativa A. O recebimento da denúncia em face de Joel deveria ter suspendido o processo administrativo disciplinar até a decisão final do mérito acerca do delito. Está errado, pessoal. Em regra, se sabe que são independentes, tá? Vai transitar tanto na esfera penal, administrativa e civil, beleza? Não tem que suspender o outro não, está errado. B. O processo administrativo não deveria ter sido instaurado antes do pronunciamento do juízo criminal acerca dos fatos imputados a Joel. Também está errado, tá? Erradíssima a questão. Vamos para a alternativa C. A sentença penal que absolveu Joel não pode repercutir na esfera administrativa disciplinar, na medida em que não reconheceu a inexistência da autoria. Reconheceu sim, tá? E foi até mesmo uma excludente de ilicitude. Então pode repercutir sim na esfera administrativa. Então está errado. D. O reconhecimento criminal de que Joel estava em legítima defesa, olha que perfeito. O reconhecimento criminal de que o Joel estava em legítima defesa faz coisa julgada no âmbito administrativo e disciplinar, perfeito, que é a exceção alencada no artigo 8º. A penalidade de demissão deve ser cassada, considerando que toda sentença absolutória penal repercute na esfera administrativa. Está errado, tá? Não é toda, é somente as excludentes de ilicitude. 4. Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, a sentença penal faz coisa julgada em âmbito civil e no âmbito administrativo disciplinar, se reconhecer ter sido o ato praticado em, vimos lá, todas as excludentes de ilicitude. Estado de necessidade? Sim.
Em legítima defesa? Sim. Em estrito cumprimento de dever legal? Sim. No exercício regular de direito? Perfeito. Aqui está elencado todas as hipóteses de excludente de licitude. Se está todas corretas, gabarito B. Viu como fica fácil? Vamos para a quinta agora. Quinta, acerca da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. A. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público que seja servidor da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Cuidado, tá, pessoal? Por falar que seja servidor, está restringindo. É que seja servidor ou não da administração direta e indireta, tá? Mas, se por falta de atenção, você erraria essa questão. B. São efeitos da condenação à inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 2 a 8 anos, está errado. É de 1 a 5 anos. C. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito. Perfeito, tá? Como vimos anteriormente, é o nosso gabarito. D. Os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada está errado, tá? Todos os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penal pública incondicionada. Gabarito C, vamos para a próxima questão. Sexta, em conformidade com a Lei de Abuso de Autoridade, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar se tratar de crime de violência institucional. Mais uma vez, tá? Essa questãozinha é boa para poder pegar os desatentos. A. Constranger a depor sob a ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. É uma questãozinha aqui de abuso de autoridade, tá? Mas ele quer uma violência institucional. B. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Também é abuso de autoridade. C. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Também é abuso de autoridade. D. Submeter a vítima à infração, à infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. Perfeito, tá? Esse aqui é o crime caput da violência institucional. É decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestadamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Abuso de autoridade, mas não é a nossa alternativa relacionada à violência institucional. Vamos para a próxima questão. Sétima, no que concerne ao que está expresso no bojo da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. A. As penas restritivas de direito não podem ser aplicadas cumulativamente. Está errado, tá? As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas separadamente ou cumulativamente. B. A condenação à perda do cargo está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Perfeito, tá? A perda do cargo e a inabilitação tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. É o nosso gabarito. C. A pena de suspensão do exercício do cargo dar-se-á sem a perda dos vencimentos. Para a gente responder essa questão também, a gente tem que ter uma noção do que está elencado no artigo 5º, no inciso 2º. A suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, cuidado. Há uma diferença enorme entre suspensão e inabilitação. A suspensão é de 1 a 6 meses e é com a perda dos vencimentos, e a inabilitação é de 1 a 5 anos. Para facilitar mais ainda, eu fiz um outro bizuzinho para vocês não errar questão relacionada à suspensão e inabilitação, tá? A suspensão é de 1 a 6 meses e é
com a perda dos vencimentos. Já a inabilitação é de 1 a 5 anos e nada fala sobre perder os vencimentos. Então, no caso, ele vai receber normalmente, beleza? Sabendo disso, responderemos ela: a pena de suspensão do exercício do cargo dar-se-á sem a perda? Não, é com a perda dos vencimentos, tá? Então está errado. D. A inabilitação para o exercício de mandato não poderá ultrapassar o período de 4 anos? Não, é a 5 anos, porque a pena máxima de inabilitação é de 1 a 5 anos. Gabarito B, vamos para uma próxima. Oitava, Maria é policial federal e foi condenada por crime de abuso de autoridade, pois deixou injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Nos termos da Lei de Abuso de Autoridade, a perda do cargo público. Então, está relacionado à perda do cargo público. Beleza. A. Constitui um dos efeitos da condenação. Beleza. Sendo sua incidência imediata e automática. Não é imediata e não é automática. Já estamos careca de saber disso. B. Constitui um dos efeitos da condenação condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença. Perfeito, tá? É o nosso gabarito. C. Não constitui efeito da condenação por crime de abuso de autoridade. Constitui, sim. D. Constitui um dos efeitos da condenação, sim, condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, correto, não sendo necessário que seja declarada motivadamente na sentença, tem que ser declarada motivadamente na sentença. Um VAE constitui um dos efeitos da condenação, sendo sua incidência imediata, já está errado. Tem que ser reincidente, tá? E para fixar ainda mais isso, fiz mais um novo bizuzinho. E quando falar efeito da condenação, em relação à indenização, é de forma automática, tá? A inabilitação é de 1 a 5 anos e tem que ser reincidente. A perda do cargo público também tem que ser reincidente e devem ser declarados motivadamente na sentença, sempre que falar de inabilitação e perda do cargo, beleza? 9. As disposições introduzidas pela Lei de Abuso de Autoridade relativas às sanções e penas pelas práticas de atos de abuso de autoridade. A. Embora alcance os membros de todos os poderes, somente podem ensejar perda do cargo ou função pública em relação aos membros do Poder Executivo. Para a gente responder essa questão, a gente também tem que ter conhecimento do que está alencado no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então veja que abrange os 3 poderes, tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora sim dá para a gente responder a questão. Embora alcance os membros de todos os poderes, somente podem ensejar perda do cargo ou função pública em relação aos membros do Poder Executivo, como restringiu, deixa a alternativa errada, porque abrange os 3 poderes. B. Não alcançam membros do Poder Judiciário em face das prerrogativas inerentes à função, incidindo tão somente sobre as condutas dos membros do Poder Executivo, também está errado, não é somente. C. Aplicam-se aos membros do Poder Judiciário e do Poder Executivo, porém não alcançam os detentores de mandato eletivo do Poder Legislativo, alcançam sim. D. Aplicam-se também a membros do Poder Judiciário, podendo inclusive ensejar de forma não automática, no caso de reincidência, a perda do cargo. Perfeito, é o nosso gabarito. Aplica-se apenas a agentes políticos, podendo ensejar perda do mandato ou função pública e restrição temporária dos direitos políticos. Apenas agentes políticos não, pode ser servidores ou não, da administração direta, indireta ou fundacional e por aí vai, beleza? Gabarito D,
Próxima questão. 10. Dentre as penas restritivas de direito previstas expressamente na Lei de Abuso de Autoridade, pode ser citada. Então veja, ele está falando das penas restritivas de direito. Só há duas hipóteses previstas lá no artigo 5º, tá? As penas restritivas de direito, que é a substitutiva das privativas de liberdade, que é para evitar dele ser preso, beleza? É o inciso 1º, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. É a primeira possibilidade. Segunda, a suspensão do exercício do cargo ou da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então veja, falou de penas restritivas de direito, só há duas possibilidades: prestação de serviço à comunidade e a suspensão do exercício do cargo, beleza? Então A, fala perda de bens ou valores. Há expresso isso? Não, então está errado. Prestação pecuniária, também não há previsão lá. Perda do pátrio ou poder, também não está expresso no artigo 5º. D, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Perfeito, tá? É uma das hipóteses alencadas no artigo 5º. Gabarito D, vamos para a nossa última questãozinha. 11 e última questão da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Diz assim: nos termos da Lei nº 13.869 de 2019, configura crime de abuso de autoridade a deixar de entregar ao preso imediatamente a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Cuidado, pessoal. Só será abuso de autoridade se ele passar de 24 horas, porque tem até 24 horas. Como falou imediatamente, não configura abuso de autoridade. Está errado. B. Prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado sem a presença do seu patrono. Um exemplo muito comum disso, tá? Que acontece diariamente, é quando uma pessoa presa fala que só quer falar na presença do seu advogado. Se a autoridade policial, que é o delegado, ou o próprio policial, querer ainda interrogar o preso, tá? Vai se enquadrar na Lei de Abuso de Autoridade. É isso que está falando nessa alternativa. Então, sim, é abuso de autoridade. Gabarito B. C. Submeter a pessoa presa em flagrante a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Mais uma vez, cuidado, tá? Se a pessoa estiver em flagrante, não configura abuso de autoridade, tá? Porque a exceção prevista lá no artigo 18, que diz assim: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Então, por ele falar que configura uma das hipóteses de abuso de autoridade, está errada a questão. Beleza? D. Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado, ainda que de modo justificado. Se for de modo justificado, não há o que se falar em abuso de autoridade, somente se fosse de modo injustificado. É adentrar mediante consentimento do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial. Mais uma vez, somente será abuso de autoridade, tá? Se fosse a revelia contra a vontade do ocupante, beleza? Como foi mediante o consentimento do ocupante, não há o que se falar em abuso de autoridade, porque aqui foi autorizado pelo morador, pelo ocupante do imóvel, beleza? Então, gabarito B, encerramos todas as nossas questõezinhas referente à Lei de Abuso de Autoridade. Então é isso, pessoal. Terminamos o vídeo por aqui. Espero que eu possa ter lhe ajudado, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal. O próximo vídeo falaremos da parte 2 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Conto com a sua presença. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima.